Renato Dalboni, boa noite, Horta. Poderia falar sobre homeschooling nesse contexto? O homeschooling é mais um absurdo, tá? Porque as escolas, elas têm por função balizamento social. Eu pego uma criaturinha, né, em que a única coisa que ela entende do mundo são os valores do pai dela, da mãe dela, da avó dela, tudo que ela conhece é a casa dela, é o bairro dela, o convívio dela é com os priminhos dela e com os amiguinhos dela. Eu pego essa criaturinha e jogo no meio de uma escola, onde num primeiro momento tudo lhe é hostil. Ela vai estar ali com outras pessoas, num lugar diferente, com um uniforme diferente, com roupas diferentes, ouvindo pessoas diferentes, fazendo brincadeiras diferentes, tendo que criar relações de poder, de submissão com pessoas diferentes. E a partir desse choque, a partir desse momento, essa criança deixa de ser o filho dos pais, no sentido de posse burguesa mesmo, né? Porque muito pai acha que o filho é dele, assim como o carro é dele, a casa é dele, o filho é dele, ele faz o que ele quer. E não é verdade. A criança é um bem social, ela é da sociedade, e portanto o Estado é quem tem que necessariamente saber o que quer fazer com aquela criança, não é o pai. O pai tem que saber algumas coisas. Eu quero que meu filho tenha mais isso ou menos aquilo, mas há uma linha base que o Estado diz, isso aqui todo mundo tem que ter. Não interessa se você quer transformar o seu filho num fascista, amante do Hitler, ele não vai se transformar nisso, porque o Estado não deixa. Então nós temos que romper com essa relação, né? E as escolas sempre tiveram isso, a escola sempre foi isso. A escola foi o dedo do Estado no processo de formação das gerações. Ele tinha duas funções. A primeira função era a reprodução do próprio Estado, né? Se todo mundo que acredita no Brasil como ele é hoje morrer, amanhã não tem mais Brasil, as pessoas não vão. Você só consegue reprodução do Estado se você ensina as pessoas desde pequenas a respeitar determinadas leis, a entender que verde e amarelo é uma cor importante para ela, sabe-se lá por quê. Enfim, você precisa daquilo para a reprodução do Estado. Mas também a escola tinha por função a criação dessas linhas, desse balizamento comportamental, ético, psicológico, sociológico que a gente descreveu aqui, né? Quando você tinha na escola esse comportamento que você botava a criança de castigo, tirava a aula, botava não sei do que, mandava para casa, bilhete, chamava o pai. Aquilo era uma série de constrangimentos que a escola impunha e forçava a família a se adequar a determinadas regras. Eu que trabalhei em periferia, às vezes você tinha que chamar as mães das alunas para brigar por causa da roupa das alunas. Porque você tinha lá crianças de 5, 6, 7, 8, 10 anos se vestindo como se fossem dançarinas do tchan para vir para o colégio. E aí a escola se chocava, as professoras da escola se chocavam, você não pensar que isso é machismo, as pessoas, as mulheres da escola se chocavam com aquilo. Aí chamava a mãe, chegava lá, a mãe se vestia da mesma forma. E aí você trazia o constrangimento, dizer, mãezinha, nossa, tinha umas coleguinhas, esse não é o tipo de roupa apropriada para a escola, até porque nós precisamos, né, de uma proteção para ela. Aquilo que era? O constrangimento para a colocação de uma barra, de um limite estético, um limite ético, um limite moral. O homeschooling, a ideia do homeschooling é terminar com isso. É acabar com qualquer possibilidade do Estado intervir na construção da próxima geração. E isso é tremendamente absurdo. Aliás, do ponto de vista do Estado, isso é inaceitável. Homeschooling é inaceitável. Você achar que você pode efetivamente decidir o que o seu filho aprende ou deixa de aprender e quem ensina ou deixa de ensinar é uma liberdade que você não tem. Simplesmente porque o filho não é teu. Teu no sentido de posse. Ser meu como meu carro, eu tenho o direito de decidir o que eu hago para ele. Não, não tem. O Estado tem o direito de decidir. Em algumas sociedades isso é tão forte, se você pegar em algumas sociedades nos países nórdicos, isso é tão forte que tem filhos sendo retirados das mães e dos pais. O Estado tem força para retirar o filho da mãe e do pai. No momento em que o Estado julga por determinados parâmetros que aquela mãe e aquele pai não estão dando o que aquela criança precisa e o que o Estado acha que ele deve receber. Ela tira. Tem aí movimentos de ONGs internacionais tentando pressionar a Dinamarca, Noruega, não me lembro qual é o país, porque tem esse caso das crianças sendo retiradas de mães, e não é por violência, não, simplesmente o Estado chegou lá e disse, você está criando mal, nós vamos retirar. Veja, não quero entrar no mérito se isso está certo ou não. Há muita coisa a se discutir aqui. Agora, homeschooling não se pode aceitar, sob pena de você perder completamente o controle sobre esses balizamentos sociais.
nós vamos entrar num mundo cão, onde vai ser cada um por si, e especialmente, você já imaginou essa quantidade de energúmeno que se diz pastor abrindo empresas de homeschooling e passando a ensinar as suas pessoas dentro das suas casas, dentro das suas igrejas? Você já imaginou o que isso vai tornar daqui a 10 anos? Daqui a 15 anos? Daqui a 20 anos o país? O mundo? Então, assim, eu vou dar sangue, literalmente sangue. Eu vou me jogar no chão, vou me amarrar nas coisas se esse negócio de homeschooling estiver sendo votado aqui no Brasil. Eu, como professor, como historiador, como alguém que passou a minha vida inteira estudando a experiência humana no tempo, eu não vou aceitar isso de forma alguma. Porque isso não diz respeito só ao filho do outro, diz respeito à sociedade que eu quero daqui a 20 anos. A sociedade em que os meus filhos e os meus netos vão viver daqui a 15 anos. Porque certamente não é a sociedade que eu quero, mas também não é a sociedade que o Malafaia quer. E é nesse jogo de tensão e poder que a gente vai construindo a sociedade plural. Então eu não posso permitir homeschooling sob hipótese alguma.